No Saber Direito desta semana, Fabrício Moreno Furlan apresenta um curso sobre as causas da extinção do contrato de trabalho. O professor aborda motivos como justa causa, detalha a teoria geral dos recursos trabalhistas e destaca os recursos trabalhistas em espécie. Começa agora a aula 5. Olá, bem-vindos ao Saber Direito da TV Justiça. Hoje vamos falar do recurso de revista, que é um dos recursos mais importantes no processo de trabalho. Meu nome é Fabrício Moreno Furlan, sou advogado, professor de Direito do Trabalho, doutor em Direito, e hoje vou trazer para vocês aí essa sistemática do processo do trabalho em matéria de recurso de revista. Quem tiver interesse, pode me seguir nas redes sociais, no meu LinkedIn Fabrício Furlan, ou no Instagram, Professor Fabrício Furlan. Esse conteúdo e outros também do Saber Direito, você vai encontrar no aplicativo TV Justiça Mais, que eu também recomendo o acesso. Bom, para começar, vamos então falar desse recurso, que é o recurso de revista. Para poder situar o recurso de revista, é importante entender que ele não é um recurso de duplo grau, não é um recurso que visa a busca pela justiça. É um recurso que tem por objetivo a correta aplicação do direito do trabalho. Para a gente entender isso melhor, vamos pensar no recurso que vem antes dele, que é o recurso ordinário. O recurso ordinário é um recurso que ele serve para o exercício do duplo grau de jurisdição. Então, de uma sentença de primeiro grau cabe recurso ordinário, cujo objetivo é confirmar o acerto ou rever, se em caso de desacerto, da decisão recorrida. O recurso ordinário, então, é um recurso de natureza ordinária, que envolve fatos e direito. O recurso ordinário não, ele envolve exclusivamente questões de direito. Isso é importante porque no regramento do recurso ordinário, e peço Vênia para a gente voltar e falar dele de novo, ele tem duas hipóteses diferentes que mostram que ele não é tão parecido assim com a apelação do processo comum. Me explico, veja só. O recurso ordinário, que é aquele que está previsto no artigo 895 da CLT, ele tem duas hipóteses que autorizam a sua interposição, o seu manejo. A primeira é contradição de primeiro grau. Não importa se ela é definitiva ou terminativa do feito, você interpõe contradição de primeiro grau, o que força a subida dos autos para o Tribunal Regional do Trabalho, que vai ter efeito evolutivo amplo, analisando fatos e direito, e confirmando ou reformando a decisão de primeiro grau. Mas o recurso ordinário, conforme previsto no artigo 895, agora falo do inciso 2, também tem lugar contra decisões proferidas pelo TRT em processo de sua competência originária. Isso mesmo. Então, quando a demanda trabalhista já começou no TRT, daí o caminho também é o recurso ordinário. Isso é muito importante para a gente não confundir com o que a gente vai ver daqui a algum minuto no recurso de revista. Então, meu processo começa no TRT, competência originária do TRT, seja se tratar de um dissídio individual, seja se tratar de um dissídio coletivo. Começando no TRT, a decisão primeira é dos desembargadores de uma turma no TRT. E daí, então, eu vou poder interpor recurso de revista para o recurso ordinário para o TST. Então, esse é o ponto importante. Nem sempre o recurso para o TST é o revista. Pode ser ordinário, quando for a hipótese do 895.2. Então, quando eu interpuser um recurso contra acórdão do TRT, mas o TRT funcionou como órgão de primeiro grau, ou seja, competência originária de TRT, o recurso não é revista, é ordinário. E então teremos o recurso de natureza ordinária endereçado ao Tribunal Superior do Trabalho. Também é importante a gente lembrar que o recurso de revista não é recurso de duplo grau. Isso quer dizer que toda aquela sistemática de duplo grau, de existir ou não, ou até mesmo o fato do Brasil ser signatário do Tratado Interamericano de Direitos Humanos, isso não nos socorre para justificar o conhecimento e processamento do recurso de revista. O recurso de revista não é um recurso que simplesmente vai confirmar o acerto ou desacerto da decisão. É um recurso que tem por objetivo essa análise e a garantia da aplicação do bom direito do trabalho. Por isso, não dá para a gente socorrer do Tratado Interamericano de Direitos Humanos a justificar sempre a subida do recurso de revista. Muito pelo contrário, ele é um recurso que o seu processamento, a sua admissão, exige uma série de pressupostos bastante específicos, bastante técnicos e que podem, e muitas vezes, não permitir o seu segmento, o seu processamento, a sua admissão.
E o que a gente vai tentar aqui é descobrir quais são, então, as regras do jogo para que tenha-se um recurso de revista que seja corretamente processado. Não custa dizer que o recurso de revista não é um recurso que se busca a justiça. Curioso dizer isso, porque não é mesmo. O objetivo, então, dos tribunais, quando recebem e processam um recurso de revista, é garantir que haja uma certa uniformidade de entendimentos. Porque pode ser que o TRT1 do Rio de Janeiro pense de um jeito, o 2 de São Paulo pense de outro, e o ideal seria que houvesse um aprimoramento das decisões judiciais e lá na cúpula, no Tribunal Superior do Trabalho, houvesse um entendimento fixo, estabelecido, criando então qual seria a melhor aplicação do direito. Então, o recurso de revista ele serve como esse canal para chegar ao Tribunal Superior do Trabalho as divergências jurisprudenciais dos diferentes TRTs e alcançar um entendimento, digamos, se não unânime, um indicativo de qual o norte ou a melhor interpretação do direito daquela norma. Bom, o recurso de revista tem previsão no artigo 896 da CLT. Vamos dar uma lida no caput. Diz lá: cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho. O que será que significa isso? Cada palavrinha aí tem uma importância. Vamos lá. Cabe para o TST, então já descobrimos que o recurso de revista ele vai para o TST. Contra o quê? Contra a decisão em turma do TRT. Maravilha. Só que daí vem o ponto importante. Em grau de recurso ordinário. Sabe o que quer dizer isso? Que o acórdão que eu vou atacar usando o recurso de revista é um acórdão proferido em um recurso ordinário. É um acórdão que examinou um recurso ordinário. Então, o processo tem que ter começado em primeiro grau, tem que ter sido interposto no recurso ordinário, e então o Tribunal Regional do Trabalho julgou esse acórdão, e desse acórdão em recurso ordinário, caberá o recurso de revista. Um outro detalhe é que o 896 destaca recurso ordinário em dissídio individual. Claro, faz todo sentido. Por quê? Porque os dissídios individuais podem começar em primeiro grau, diretamente em vara do trabalho ou no TRT. Agora, os dissídios coletivos sempre, obrigatoriamente, começam em tribunais. Vamos relembrar. Se um dissídio coletivo envolve um sindicato cuja abrangência territorial está dentro da competência territorial de um TRT, o dissídio coletivo é processado perante um TRT, em tribunal. Se, no entanto, o dissídio coletivo envolve um sindicato cuja abrangência territorial supera a área de competência territorial de um TRT, daí o dissídio coletivo vai ser processado perante o Tribunal Superior do Trabalho. Agora, tanto numa hipótese como na outra, vocês devem ter percebido, não tem como julgar um recurso ordinário de dissídio coletivo direto no TRT. Por isso que o artigo 896, com coerência ao sistema, estabelece que cabe recurso de revista contra um acórdão proferido em dissídio individual, que foi julgado o RO pelo TRT, e daí sim vai caber o recurso de revista. Bom, o parágrafo 1º do 896 já dá uma dica do processamento. Diz lá: o recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que por decisão fundamentada poderá recebê-lo ou denegá-lo. Então vamos lá. Teve a minha decisão, o acórdão que julgou o recurso ordinário, e esse acórdão que julgou o recurso ordinário contrariou meus interesses, quero dele recorrer. Preencho os pressupostos, as hipóteses de cabimento da revista, que a gente vê já, e daí protocolo perante o tribunal, perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. O que o presidente vai fazer? Ele vai analisar se o meu recurso de revista preencheu os pressupostos recursais. Quer dizer, então, que no mundo do processo do trabalho, o juízo de admissibilidade ainda é feito, num primeiro momento, pelo órgão recorrido. Então, o primeiro juízo é o presidente do TRT quem vai fazer. Protocolei meu recurso de revista, o presidente do TRT vai preencher, verificar se eu preenchi os pressupostos recursais. Preenchi todos os pressupostos, ele vai admitir o processamento, o recurso vai subir. Na verdade, ele vai primeiramente intimar a parte contrária para responder, apresentar contra-razões de recurso de revista, apresentando ou não, que isso é uma faculdade, a parte não está obrigada, ele determina então o processamento, o recurso sobe para o Tribunal Superior do Trabalho. Ao contrário, se ele não admite o processamento do meu recurso, então ele nega seguimento por entender que eu não preenchi um dos pressupostos, daí o recurso não vai subir.
Se o recurso não sobe, dessa decisão cabe recurso. O recurso contra a decisão que denega seguimento ao recurso de revista é o recurso de agravo de instrumento. Protocolarei de novo perante o presidente do tribunal e isso vai conduzir a forçar a subida do recurso para o TST. Interposto o recurso de agravo do instrumento, a parte contrária vai ser intimada para responder o agravo do instrumento, o que é feito por uma contraminuta, e responder o recurso de revista, que é feito por contrarrazões. Formado, então, aparelhado o processo com todas essas informações, ele sobe e lá no TST vai ser examinado. No processo trabalhista, embora haja um juízo de admissibilidade perante a corte recorrida, então o juízo contra quem eu estou recorrendo, ele faz o primeiro juízo de admissibilidade, também haverá um segundo juízo de admissibilidade, quando ele sobe. Lá no tribunal, a corte recursal também fará um novo juízo de admissibilidade. Algumas peculiaridades do recurso de revista. Primeiro, no rito sumaríssimo, o regulamento é diferente. Vamos ver o que diz a CLT no parágrafo 9º do artigo 896. Diz lá: nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido o recurso de revista por... Então, o artigo 896, parágrafo 9º, estabelece algumas regrinhas. E quais são essas? Contrariedade à súmula do TST, contrariedade à súmula vinculante do STF e por violação direta da Constituição Federal. Olha que interessante. O recurso de revista é um recurso que visa a melhor aplicação do direito do trabalho em nível nacional. Mas, quando é o rito sumaríssimo, como é um rito que visa maior celeridade, até na hora de disciplinar o recurso de revista, diminuíram as hipóteses de cabimento. Isso quer dizer que se houver uma violação a uma lei federal, não caberia recurso de revista num acórdão proferido em dissídio individual de rito sumaríssimo. Agora, cabe ainda, quando contrariar súmulas do TST, súmula vinculante do STF e violação direta da Constituição. Outra questão interessante. Imaginem que, num processo em que um ente público é condenado e o juiz de primeiro grau, obedecendo às regras legais, determina a remessa necessária. Deixa eu fazer uma pausa e a gente lembrar o que é isso. Quando o poder público é condenado a pagar, interessa a todos nós, ainda que não sejamos partes do processo, verificar se de verdade aquela decisão merece ser confirmada. Porque poderia acontecer das coisas mais variadas, até mesmo num eventual conluio entre as partes e o juiz. Então, para evitar isso, quando há uma condenação do poder público e a lei estabelece valores mínimos para isso ser relevante, obrigatoriamente o juiz, que prolatou a decisão que condenou o poder público a pagar alguma coisa, ele próprio manda subir o processo para o tribunal. Não é que a remessa é necessária ser um recurso, porque não é. A remessa necessária é uma condição para a eficácia da decisão. Não é recurso porque o juiz não proferiu uma decisão e recorreu de si próprio. Ele acha que a decisão dele está boa. O que faz o juiz, em obediência à lei, mandar para uma instância superior para confirmar e garantir a eficácia da decisão. Na prática, os órgãos públicos, quando são condenados a pagar valores substanciais, eles têm organismos jurídicos que os protegem, procuradores, advogados, e que vão recorrer. Mas na hipótese de não recorrerem, o próprio juiz manda subir. Bom, feito esse lembrete, voltamos aqui. Então tem um processo trabalhista, condenei o ente público a pagar uma fortuna para um trabalhador, e o juiz, de ofício, sem recurso desse ente público, mandou o processo subir. Mandou subir para ver se confirma a decisão ou não dele, porque é a condição de eficácia, remessa é necessária. Lá em cima, o tribunal julga e prolata um acórdão. É um acórdão em dissídio individual, que começou em primeiro grau. Então, em tese, alguém poderia dizer, então equivale a um recurso ordinário, parece o 896. Será que o ente público dessa decisão, que ele não recorreu, subiu sozinho por remessa necessária, poderia interpor recurso de revista? Pois bem, o entendimento é o seguinte: se a decisão de segundo grau confirmou a primeira e não houve nenhum tipo de modificação prejudicial ao ente público, não cabe recurso de revista. Agora, se na remessa necessária, de alguma maneira, a decisão causou um prejuízo novo, piorou a situação do ente público, daí desse acórdão em remessa necessária,
cabe recurso de revista pelo ente público. Um outro ponto peculiar, que também merece detalhamento nesse nosso começo de conversa de recurso de revista, é o recurso de revista em execução. Vamos lá, vamos pensar juntos. O processo de execução comporta algumas decisões que envolvem mérito, outras não interlocutórias e recorríveis, mas algumas de mérito. Então imagine que alguém, numa execução, tem um patrimônio seu penhorado e suscita se tratar de bem de família. Qual é o caminho? Essa pessoa, diante da penhora de um bem que ela alega ser bem de família, vai, na execução, opor embargos à execução ou embargos do devedor, ou ainda, se ela não for parte no processo, embargos de terceiro. Os embargos, nesse caso, não são um recurso, são um incidente na execução. Opostos esses embargos, o juiz vai dar prazo para a parte contrária, que é a exequente, impugná-los, responder aos embargos, e então o juiz vai sentenciar. Da sentença de embargos, caberá recurso. O recurso será o agravo de petição, que é o recurso nas execuções. Faço um alerta, não é toda decisão na execução cabe recurso, mas das decisões de execução que forem recorríveis, o recurso é o agravo de petição. O agravo de petição é um recurso de natureza ordinária, mas é um recurso de natureza ordinária na execução. É como se fosse o recurso ordinário do conhecimento, agora transformado num recurso de natureza ordinária na execução. Então, o juiz, digamos, ao julgar os embargos, decidiu que não se trata de bem de família e manteve a penhora. O sujeito que tem a titularidade desse bem, derrotado nos embargos, interpõe agravo de petição, que sobe para o TRT para ser julgado. O TRT, ao julgar o agravo de petição, confirma a decisão de primeiro grau, conclui que não se trata de bem de família, mantém subsistente a penhora. A pergunta é, e agora? O devedor ou o terceiro que tem lá declarado que o bem dele não é bem de família e vai inevitavelmente perder esse bem para uma execução trabalhista. Ele poderia recorrer de revista? A CLT responde. Está no parágrafo 2º desse artigo 896. Diz lá, das decisões proferidas pelos tribunais regionais de trabalho ou por suas turmas em execução de sentença, que é o que a gente está falando agora, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. E aí, amigos, será que cabe? Pois é, a jurisprudência majoritária vai dizer que, majoritária, não unânime, que nesse exato exemplo que a gente conversou não cabe, porque o que prevê a proteção ao bem de família é uma legislação federal e não uma norma expressa, literal da Constituição. Isso quer dizer, até afastando um pouco o nosso exemplo, mas para analisar de forma mais ampla, abstrata, em todas as hipóteses possíveis, que se você estiver diante de uma situação em que foi prolatado um acórdão em agravo de petição, esse acórdão em agravo de petição só vai permitir a interposição de recurso de revista, repito, se houver ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. Não adianta você pegar um acórdão, um paradigma referencial para mostrar uma divergência jurisprudencial de outro TRT em caso análogo, porque essa hipótese não tem como cabimento no artigo 896 da CLT. Feitos esses primeiros esclarecimentos, vamos falar um pouco de pressupostos recursais de recurso de revista. Para falar deles, não custa a gente lembrar um pouquinho de maneira genérica os pressupostos recursais. Vamos lá. Nós temos pressupostos recursais de dois tipos. Nós temos pressupostos recursais genéricos e específicos. Os genéricos se aplicam a todos os recursos e os específicos a alguns. E hoje vamos ver alguns específicos do revista. Os genéricos, por sua vez, se dividem em duas categorias. Pressupostos recursais genéricos subjetivos, ligados à pessoa do recorrente, às partes no processo, e objetivos, que estão ligados normalmente à decisão ou ao processo em si. Vamos então, só para a gente se situar aqui no recurso de revista, relembrar de uma maneira bem superficial quais seriam esses pressupostos genéricos subjetivos.
O primeiro diz respeito a quem pode recorrer, quem tem legitimidade. E tem legitimidade para recorrer a parte, o Ministério Público do Trabalho e os terceiros interessados. Estes têm legitimidade para recorrer de maneira genérica. E essa mesma legitimidade vai ter que ser preenchida quando você interpõe o recurso em revista. Vale para todos os recursos. Então, parte, obviamente, tem legitimidade. O Ministério Público tem legitimidade, em especial, quando ele é parte ou quando ele atua como um fiscal da lei ou da ordem jurídica em matéria de ordem pública. E ainda nós temos os terceiros interessados, que são aqueles que não participaram da relação processual, mas só alcançados pelos efeitos que foi produzido por essa decisão que pretendem recorrer. Além disso, também há a possibilidade de terceiro interessado quando a gente fala do substituto processual. O substituto processual é aquele que atua no processo porque a lei deu para ele legitimidade extraordinária. Vamos pensar aqui juntos. A regra processual é que ninguém pode litigar em nome próprio o direito alheio. E a gente, quando é recém-formado, sempre fica numa dúvida. É assim, você acabou de se formar e aparece lá uma pessoa com uma criancinha de colo e fala, olha, eu quero pedir alimentos para o pai da criança. Você recém-formado imagina que a procuração tem que ser assinada então pela mãe. Mas não é bem assim. Na verdade, a procuração vai constar como autor, como outorgante, aquela criança representada por sua mãe. E daí você se lembra da aula de processo civil de que a mãe não podia, em nome próprio, reclamar o direito do filho. É o filho, representado pela mãe, que é o autor da ação. Mas voltando para o mundo do processo do trabalho, essa situação também é óbvia, mas ela se afasta, vira uma exceção, quando a gente tem o chamado legitimado extraordinário, que é aquele sujeito que não é a parte, não é o detentor do direito e reclama em nome do outro. Dois são sujeitos que principalmente podem fazer isso no mundo do processo do trabalho. Primeiro, o Ministério Público do Trabalho, que de fato pode, numa situação de direitos transindividuais, atuar como legitimado extraordinário e em defesa desses trabalhadores. O segundo é o sindicato. Esses são os principais. Então, imagina que numa empresa, a empresa não fornece equipamentos de proteção individual aos trabalhadores. E daí, o sindicato entra com uma ação visando obrigar o fornecimento. Dessa decisão, os trabalhadores vão ser beneficiados, embora o autor seja o sindicato, e não tenha recebido deles qualquer tipo de procuração, porque não precisa. Ele é um substituto processual. Daí os trabalhadores que quiserem, eles podem sair daquele caminho e irem para a lide individual, porque esse direito é um direito individual homogêneo. Mas podem também, na hora de uma decisão que for contrária aos interesses do sindicato, eles próprios recorrerem à qualidade de substitutos processuais. Bom, além disso, outros dois pressupostos recursais objetivos merecem lembrança. Um é a capacidade, temos que ter capacidade pela lei civil, e o terceiro é o interesse, tem que ter sido derrotado. Lá no mundo do processo, no recurso de natureza ordinária, basta demonstrar que eu fui derrotado e já é suficiente. No processo, quando a gente entra com recurso de revista, vocês sabem, a gente vai ter que demonstrar mais do que o interesse. Temos que demonstrar uma ofensa à lei federal ou constitucional conforme o caso. Por fim, ainda lembro os pressupostos recursais objetivos. Claro, estamos falando aqui de uma maneira bem superficial, apenas para a gente se situar do que está por vir no recurso de revista, que são a recorribilidade, da decisão tem que caber recurso. Em matéria de recurso de revista, a recorribilidade é bem prevista no artigo 896 da CLT, dizendo de que tipo de decisão cabe recurso de revista. Segundo, a adequação, que é o uso do recurso correto. Não podemos cometer um erro de entrar com o recurso ordinário onde é o revista, e vice-versa. Lembro da hipótese do 895, inciso 2 da CLT, que cabe recurso ordinário e não revista. Haveria uma falha de adequação, não aplicada à fungibilidade, o recurso não seria admitido nem processado. Terceiro, tempestividade. O recurso tem que ser no prazo. O recurso de revista, o prazo é de 8 dias. Se você não obedece esse prazo, o seu recurso é intempestivo, ele não vai ser processado por falta de obediência do prazo. Se eu interpuser antes, como já conversamos em outra ocasião, não há nenhum problema. O que eu não posso é interpor fora do prazo, os 8 dias contados, de modo de dias úteis. Ainda, a regularidade de representação.
para recorrer de revista tem que haver regularidade de representação. Em matéria de recurso de revista, mais importante ainda, porque a parte não detém mais capacidade postulatória para interpor recurso de revista. Vamos lá, relembrando. No processo do trabalho, as partes detêm capacidade postulatória. Podem, por si, cuidar da sua demanda até o grau ordinário, ou seja, pode entrar com uma petição inicial, pode apresentar uma contestação, participar da audiência, razões finais, pode até recorrer da sentença até o TRT. Até aí, a capacidade postulatória é das partes e não precisam de advogado. No entanto, quando você vai manejar um apelo de natureza extraordinária, como é o recurso de revista, daí o recorrente precisa de advogado. Se não tiver advogado, o recurso não será processado. Por isso que esse item é muito importante em matéria de recurso de revista, a regularidade de representação. O advogado tem que ter procuração com poderes para recorrer, e esse poder é que vai dar amparo para que ele possa recorrer de revista. Um erro comum que acontece é dos escritórios passarem subestabelecimentos irregulares. Vamos explicar isso. É assim, tem escritórios que têm lá dezenas de advogados. E daí o processo começou com uma equipe, um escritório tinha 30 advogados na ocasião, e daí no curso do processo outros advogados foram ingressando aos quadros do escritório e foram regularizando, passando subestabelecimento para eles. Esses novos advogados, então, passaram a ter poderes de poder atuar, para poder atuar nesses processos trabalhistas que são antes do ingresso deles no processo, ou melhor, ingresso deles na banca de advocacia. Só que imaginem vocês que o advogado A, que era um advogado antigo da empresa, saiu dessa empresa de advocacia. Entrou o B. Ok? E o B, que não recebeu o subestabelecimento do A, passa para o C. E todo mundo acha que está bacana o processo, porque o B, que é o advogado, digamos, com maior senioridade, está passando subestabelecimento para todo mundo. Mas houve um descuido, porque em um dado processo, quem tinha começado era o A, que nunca passou para o B, e o B passou direto para o C. Nessa situação, o C não tem poder nenhum, porque ele recebeu o poder de quem não tinha. Nesse caso, há uma irregularidade de representação, porque a parte contrária, ou até o órgão recursal vai analisar que o advogado recorrente não tinha poderes para recorrer. E aí? E aí que o processo civil ele sofreu uma alteração no ano de 2015 e o que era uma situação que inevitavelmente conduzia ou não admissão do apelo modificou-se. Agora, numa situação igualzinha a essa, o que o órgão recursal vai fazer é intimar a parte para que ela regularize a representação processual. Essa modificação foi muito importante. A solução para esse impasse antes de 2015 era a não admissão do apelo. E hoje é a possibilidade de regularização da representação processual. Continua sendo um pressuposto, mas ele pode ser solucionado pela atuação da parte em resposta ao que o juiz determinou. E por fim, o último pressuposto recursal objetivo, genérico, é o preparo. O preparo é o pagamento do que se exige para que o recurso seja processado. A gente paga duas coisas no processo trabalhista, custas e depósito recursal. As custas são uma taxa que você paga para o uso do processo. Inevitavelmente você recorrer ou não, você sendo derrotado, você vai ser condenado em custas. Agora, se você foi condenado em custas e ainda quer recorrer, o não recolhimento das custas conduzirá à deserção do seu recurso. Em matéria de custas, é importante a gente relembrar que houve algumas modificações. A reforma trabalhista visava atribuir a obrigação de pagar custas até mesmo aos litigantes que tivessem gratuidade de justiça. E isso foi modificado, o entendimento hoje é que não. Também é importante estabelecer que, havendo condenação em custas, as custas são um dos pressupostos recursais. Se você não recorrer, ainda assim um dia você pode ter uma execução contra você para pagar as custas, mas se você pretender recorrer, no prazo para o recurso você tem que demonstrar o seu recolhimento. Se você derrotado ainda por cima era o empregador e foi condenado em pecúnia, além das custas você tem que fazer uma garantia para uma futura execução. Essa garantia para uma futura execução é o que a gente chama de depósito recursal. É pagar o valor que foi condenado em pecúnia. Nossa, mas o valor que foi condenado pode ser uma fortuna. Por isso que o depósito recursal tem limitadores. O Tribunal Superior do Trabalho estabelece qual é o teto para o recurso ordinário, para o recurso de revista. Então não é que você tem que recolher aquele valor. Aquele é o máximo que você vai recolher. Você pode recolher menos, em caso da condenação ser menor. Bom, agora que já vimos os pressupostos recursais genéricos, objetivos e subjetivos, vamos falar dos pressupostos recursais específicos do recurso de revista. E o primeiro deles é o prequestionamento.
Muita gente imagina que pré-questionamento é uma atividade do litigante ou do advogado do litigante. Afinal, a gente sempre tem aquela ideia, questionar, como se fosse uma indagação esperando a resposta do judiciário. É equivocado. Na verdade, pré-questionamento é uma atividade feita pelo órgão julgador. Pré-questionamento tem a ver com a adoção de tese. Para poder recorrer, então eu devo preencher o pré-questionamento. E o pré-questionamento, na verdade, não é um ato praticado pelo recorrente, mas é um ato praticado pelo órgão jurisdicional. O que significa isso? Pré-questionar significa adoção de tese. Quem adota a tese é o julgador. Então temos um dispositivo legal que comporta várias interpretações. A interpretação dada por um tribunal pode dar amparo para que eu confronte com a interpretação dada por outro tribunal e eu consiga, diante desse dissenso, dessa divergência, recorrer para o TST com meio de recurso de revista. Mas eu só vou poder recorrer de revista se eu mostrar que a corte recorrida, ela de fato interpretou a norma de um jeito. Porque da interpretação dela é que eu vou mostrar a divergência da interpretação de outro tribunal. Vamos entender isso de uma maneira bem simples. Tem uma súmula, é a súmula 297 do TST. Olha o que diz a súmula 297 do TST. Diz lá, disse pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Então, o Tribunal Regional do Trabalho, julgando o meu recurso ordinário de um dissídio individual, examinou uma matéria e, ao examinar essa matéria, formou um entendimento a respeito dela. Houve pré-questionamento. Vamos pensar juntos. Imaginem que um trabalhador alega que ele teria direito a um adicional de sobreaviso, porque a empresa, ao contratá-lo, forneceu para ele um aparelho celular. A tese, então, do reclamante é que o que dava a ele o direito e demonstrava a existência de sobreaviso, que é uma situação em que o empregado fica pronto para ser convocado ao trabalho e, portanto, tem direito a ser remunerado pelas horas sobre aviso, ele dizia que a tese dele é de que a entrega do celular caracterizaria o sobreaviso. Daí, o tribunal, ao julgar, analisa a tese e fala no acórdão, no recurso ordinário. De fato, restou-se evidenciado o sobreaviso pela entrega de equipamento de telefone celular. Ponto. O que o tribunal fez? O tribunal definiu uma tese de que a entrega de equipamento celular pelo empregador caracteriza sobreaviso. Há então uma tese pelo tribunal nesse julgado que a mera entrega já é sobreaviso. Mas olha que interessante. O Tribunal Superior do Trabalho já se debruçou sobre esse tema, porque isso não é novidade. A gente teve no mundo de trabalho uma evolução de dispositivos de convocação. Existia BIP, pager, celular e sabe lá o que está por vir. Então, de tanto acontecer esse tipo de demanda, o Tribunal Superior do Trabalho já formulou um entendimento, uma súmula, dizendo o seguinte: a mera entrega de equipamentos do tipo pager, BIP, celular ou coisa do tipo, não caracteriza por si o sobreaviso. Então, olha que interessante, há uma tese do TRT num processo, mas essa tese, essa interpretação da norma, contraria uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Se o TRT não tivesse adotado tese, como eu ia apontar a contrariedade com a súmula? Eu precisava, pois os desembargadores foram claros em dizer que, para eles, a entrega do equipamento caracterizou sobreaviso. Nesse caso, então, que a gente pensou aqui nesse exemplo, houve o pré-questionamento. Está resolvido. Eu, recorrente, não preciso fazer mais nada, porque o fato de o tribunal ter adotado tese já caracterizou o pré-questionamento. O problema, e é isso que faz a gente sempre incidir em erro, é imaginar que sempre o advogado tem que pré-questionar. Mas por que existe isso? Porque a súmula 297 continua. E ela diz assim, segunda parte, o inciso 2. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Ué, então quer dizer que tem que opor embargos de declaração e os embargos de declaração que pré-questionam? Não é isso. A questão é que houve uma tese que eu aleguei no meu processo, na minha defesa, na minha inicial, ou no recurso, e daí quando o tribunal foi julgar, julgou procedente, deu provimento ou não o recurso, mas não adotou tese.
No meu primeiro exemplo, adotou. Nesse, não. Ora, se não adotou tese, eu tenho um problema, porque se não adotar tese, como é que eu vou mostrar que esse entendimento do tribunal sobre o direito não é o mais correto? Eu preciso que ele adote tese, eu preciso que ele diga como ele interpretou o direito. Se ele não faz isso, então eu oponho embargos de declaração. Você é o interessado? Opõe embargos. E aponte a omissão. Fala assim, relator, o uso do celular caracteriza sobreaviso ou não? Eu quero que você diga qual é a sua tese a respeito do tema. Por isso que todo mundo imagina que os embargos prequestionam, mas não é, né? Acabamos de ver que não é bem isso. Bom, mas imagine que você então opôs os embargos de declaração e o tribunal não resolveu o teu problema. O relator fala assim, olha, o que você está querendo é modificar o julgado e eu não vou mudar nada, rejeito os embargos de declaração. Para isso você tem um problema, porque o tribunal, de cara, não adotou tese explícita a respeito, ou seja, não houve prequestionamento, e uma vez provocado por meio dos embargos de declaração, confirmou o julgamento anterior e continuou sem adotar tese. E aí, você vai fazer o quê? Embargos de declaração até o infinito? Não. A súmula 297, na terceira parte, resolve. Diz assim, considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite tribunal de pronunciar tese, não obstante oposto embargos de declaração. O que o inciso 3 está dizendo é o seguinte, você fez seu papel, você opôs embargos de declaração. O tribunal continua omisso quanto à tese, mas faz de conta. É um prequestionamento ficto. Faz de conta que você conseguiu o que queria. Faz de conta que o tribunal prequestionou, adotou uma tese. A questão do prequestionamento é super complexa e, inclusive, temos algumas orientações jurisprudenciais que tratam do tema. Uma delas é a OJ 62 da SDI 1. Olha o que diz lá. Prequestionamento, pressuposto de admissibilidade em apelo de natureza extraordinária. Necessidade, ainda que se trate de incompetência absoluta. Como assim? Essa OJ está dizendo que, até mesmo que for competência absoluta, eu tenho que prequestionar? Sim. Sabe o que quer dizer isso? Que, de verdade, o Tribunal Superior do Trabalho só vai examinar o recurso de revista nos assuntos em que há uma interpretação de norma jurídica, para que você aponte eventual falha na interpretação ou divergência com outros tribunais. Não basta que o assunto seja importantíssimo, tem que sempre haver o prequestionamento, que é pelo prequestionamento que a gente vê a tese adotada, para a gente poder confrontar essa tese, se ela está ruim ou se ela está divergente de outros órgãos julgadores. Também ainda em matéria de prequestionamento, uma questão bastante importante. Às vezes, o seu processo começou em primeiro grau, você interpôs recurso ordinário, e na hora do acórdão do recurso ordinário é que surge a suposta violação de uma norma, de uma norma jurídica. Nesse caso, quando a violação já aconteceu só no acórdão, não vem lá de trás, não há necessidade de oposição dos embargos de declaração. É o que diz a OJ 119. Diz lá, é inexigível o prequestionamento quando a violação indicada houver nascido na própria decisão recorrida, inaplicável à súmula 297. Perfeito? Vamos agora falar de um outro pressuposto recursal, que é a transcendência. Pessoal, o recurso de revista não é um recurso que se presta como um duplo grau, como eu falei, e nem podemos dizer que ele é um triplo grau de jurisdição. Na verdade, o recurso de revista é um recurso que tem por objetivo a melhor aplicação do direito. Então, para evitar que o Tribunal Superior do Trabalho julgue um monte de demandas, então ele fique com um acúmulo de decisões, criou-se um mecanismo para criar um verdadeiro funil, para não chegar a qualquer demanda, para chegar a coisas que são importantes. E esse mecanismo que foi criado é a chamada transcendência. Quando ele foi criado, foi em 2001, ninguém sabia o que era. Falava de transcendência e não explicava. Falava transcendência econômica, política, social e jurídica. Não dizia o que era. Daí, com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017 veio disciplinar do que seria cada uma dessas hipóteses de transcendência. Então, da leitura da CLT hoje, a gente sabe o que é a transcendência. Isso quer dizer que não é qualquer demanda que vai ser objeto de recurso de revista. Vamos então olhar o que a CLT chama de transcendência. Diz ela, será transcendência econômica ou elevado valor da causa? Sim, uma causa que envolve muito dinheiro, justificável que ela chegue no TST. Segundo, transcendência política, o desrespeito da instância recorrida
a jurisprudência simulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Imagine, então, que a decisão ela foi contrária ao já entendimento simulado, entendimento pacífico do TST ou do STF. Razoável também é o que chamamos de transcendência política. Terceiro, transcendência social. A postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Aqui estamos olhando para o trabalhador. Imagina-se que o trabalhador está reclamando, sei lá, uma situação bastante grave, uma ofensa ao respeito à segurança no trabalho, uma situação de exposição à insalubridade, coisas desse tipo, um direito social, e daí esse reclamante recorrente demonstra que houve a decisão recorrida, uma ofensa a uma situação dessa social. E a 4, a transcendência jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Tem que ser algo novo. E toda hora surgem questões novas, não é? Um assunto novo que a gente poderia dizer aqui é o trabalho por plataforma. Esse assunto, a cada decisão, a gente vê entendimentos diferentes. Isso porque o trabalho por plataforma supostamente é um trabalho autônomo. E, de fato, ele exclui algumas regras seletistas básicas. Em especial, há uma subordinação diferenciada. Você não tem um chefe mandando você fazer uma coisa ou outra. Você tem uma certa liberdade, ativa-se quando quer, se ativar mais, ganha mais. E esse é o argumento dos empregadores, ou melhor, empregadores não, das empresas de plataforma, de que esse tipo de contrato não é um contrato típico de contrato de trabalho CLT. Só que os tribunais, realmente, eles não sabem, assim, não têm um entendimento pacífico quanto a isso. Nós temos várias decisões dizendo que esse trabalho é completamente autônomo, não incide relações de emprego, inclusive não é de competência trabalhista, e temos outros tantos acórdãos que estão dizendo que não, que o trabalho por plataforma é vínculo de emprego e poderá ser caracterizado como uma fraude à legislação do trabalho. Falam até de subordinação algorítmica. Vejam, que situação complexa, que situação nova. Aí eu conseguiria recorrer de revista invocando se tratar de uma transcendência jurídica, porque é uma questão nova na interpretação das leis trabalhistas. Pois bem, feitos os esclarecimentos desses dois pressupostos recursais específicos, a pré-questionamento e a transcendência, vamos olhar as hipóteses de cabimento recursivista que vêm disciplinadas nesse mesmo artigo 896. O artigo 896 da CLT, então, fala: cabe recurso revista para Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, índice individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando, e agora vem as hipóteses. Primeira letra, derem ao mesmo dispositivo de lei federal, interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu pleno ou turma, ou a seção de decídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte, ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Vamos tentar esquematizar isso, porque é meio confuso, né? Muita informação numa linha só. A ideia é a seguinte: a minha adesão que eu estou recorrendo interpretou uma lei federal. Tem que ter interpretado, né? Se não teve prequestionamento. Então interpretou uma lei federal de alguma maneira. Disse que A é igual a X. Pronto, interpretação. Daí, para usar a linha A, eu vou ter que mostrar que outro órgão jurisdicional falou que A é Y. Mas que órgão? Aí que vem a segunda parte da linha A. Tem que ser outro TRT ou a seção de decisões individuais do TST, a STI do TST, ou súmula do TST ou súmula vinculante do STF. Entendendo? Vamos entender. No meu processo, o tribunal disse que a lei tal tem como resultado interpretativo X. Daí eu procuro outras decisões. Eu descubro que no TRT do Rio de Janeiro decidiu-se um caso igual e a interpretação é que seria Y e não X. Então, esse acórdão do Rio de Janeiro vai ser fonte, vai ser paradigma, vai ser modelo para mostrar essa divergência de jurisprudências da minha para aquela. E isso é uma hipótese de cabimento. Consegui. 896A para subir o meu recurso de revista. Agora, olha que interessante. Se eu estou advogando no Rio de Janeiro, no TRT1, e todas as turmas pensam de um jeito, mas para o meu azar, só no meu processo pensaram diferente e eu perdi. Eu poderia pegar um acórdão do próprio TRT1, do mesmo TRT que eu tive a decisão, para poder interpor um recurso de revista? A resposta é não. A divergência tem que ser de fora. E a explicação é simples. O recurso de revista
Ele visa uma uniformidade no entendimento em todo o território nacional. E se o problema de divergência é dentro do TRT, isso não é o papel do recursivista. O recursivista é para criar uma uniformidade entre os TRTs, ou entre TRT e Tribunal Superior do Trabalho, ou STF. Muito bem. Segunda hipótese da 896, letra B. Der ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional, relator de decisão recorrida, interpretação divergente na forma da linha A. É tanta coisa que eu falando você até se perde um pouco, né? Mas vamos lá pensar juntos. O que a linha B muda em relação à linha A é qual é a lei que você está questionando, ou melhor, que você está pretendendo ver interpretada de forma diversa. O tribunal, de novo, teve prequestionamento. Ele olhou para uma norma jurídica e interpretou de determinada forma. Você, de novo, quer mostrar que há divergência, que há um dissenso, e que há outros tribunais que interpretaram aquela mesma norma de uma forma diferente. Então, vem a seguinte questão. Que tipo de tribunal eu poderia usar? A linha B já dá a dica. Ela fala assim, essa lei estadual, convenção, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento tem que ser de observância obrigatória em área territorial que exceda o TRT. Claro, porque vamos pensar juntos. Imagine que há uma norma coletiva, ou uma norma coletiva, foi uma negociação coletiva e foi criado para determinada categoria um direito. Daí o TRT, ao julgar aquele dispositivo, que chegou até ele por um recurso ordinário, interpretou de uma maneira. Falou, esta cláusula dá o direito X. Como é que você vai apontar de um outro TRT a análise da mesma norma? A princípio seria impossível, porque se aquela norma é de uma convenção coletiva, muito provavelmente a área territorial do sindicato está toda compreendida dentro daquele TRT. Mas o 896, a linha B, fala o seguinte, atenção, se essa norma, seja uma lei estadual, uma norma coletiva, etc., tiver um alcance que supera a competência do TRT, você vai conseguir, porque daí você vai procurar em outros TRTs ou em outros órgãos a interpretação que foi dada para essa norma, porque ela tem uma área, uma abrangência territorial que supera a do TRT. Então você vai conseguir buscar um dissenso, uma divergência jurisprudencial e recorrer com base na linha B. A diferença é que na linha A estamos falando de lei federal e a B estamos falando de leis não federais, lei estadual, acordo coletivo, convenção coletiva, regulamento de empresa e sentença normativa. A terceira hipótese de cabimento do recursivista é da linha C. Cabe contra a decisão que for proferida com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Essa linha C não envolve e não exige a indicação de dissenso pretoriano, de divergência de um julgado de outro tribunal. É simplesmente uma análise que você faz recorrente, indicando que aquela norma foi mal interpretada. Que a tese adotada pelo tribunal recorrido não é a melhor. Daí é uma construção sua. É uma linha que também dá cabimento para o recursivista. Você interpõe, indica as alíneas, muitas vezes se indica duas, não há problema, e você vai interpor o recursivista. Você vai preencher os pressupostos, vai indicar as alíneas e vai recorrer. A primeira pergunta que se faz é a seguinte. Você deve estar lembrado que na hora que eu interponho o recursivista para o presidente do TRT, ele analisa se estão os pressupostos processuais estão presentes e admite o recurso, ou rejeita se não estiverem presentes os pressupostos recursais. Agora imagine que o presidente do TRT admite o recursivista com base na linha A. Você recorreu pela A e pela C, mas ele admitiu só pela A. Quando o recurso subir, o Tribunal Superior do Trabalho poderá dar provimento ao seu recurso com base na linha A e C ou só na A? Pois é, isso é muito importante, porque esse entendimento mudou. No passado, quando você interpunha por A e C, e ele é admitido por uma delas, subia e a devolução era ampla, e o Tribunal Superior do Trabalho poderia julgar acolhendo a hipótese da linha A ou da linha C. Não havia necessidade de interposição de agravo de instrumento para forçar a subida. Hoje, a súmula que tratava disso foi revogada, então é um ponto de importância para você tomar cuidado, porque na hora que for admitido por uma, é essa a linha que o recursivista vai ser examinado. Uma última dica,
a maior dificuldade que a gente tem no recurso de revista é demonstrar essa divergência. Então, eu alerto. Quando você for o recorrente, indique bem detalhadamente o que mostra que a decisão sua e a decisão que você usa como paradigma, como modelo, tem de idêntico, de similar, e ao mesmo tempo, nas suas razões, indique como foi o entendimento e no que aquilo é diferente às teses firmadas. Então agora vamos ao nosso quiz. O recurso de revista, cuja competência para julgamento é do Tribunal Superior do Trabalho, é cabível contra decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em ensino individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho. Letra A. Independentemente de violação de lei federal ou Constituição Federal, para simples manifestação de inconformismo acerca da injustiça delas. Letra B. Independentemente de violação de lei federal ou Constituição Federal, para provocar a reapreciação de provas que foram incorretamente analisadas no processo. Letra C. Desde que violem lei federal e desde que a causa ofereça transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. A correta é a letra C. Desde que violem lei federal e desde que a causa ofereça transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Como a gente viu, o recurso de revista é um recurso de natureza extraordinária. Então, o reexame de fatos, provas, justiça ou injustiça não é por aí. Tem que violar questão federal ou constitucional, e tem que haver a transcendência. Em um recurso de revista, que tipo de decisão pode ser colacionada como paradigma para a prova da divergência jurisprudencial? Letra A. Acórdão do mesmo TRT que proferiu a decisão recorrida? Letra B. Sentença de primeiro grau? Letra C. Súmula não vinculante do STF? E letra D. Súmula do TST. A resposta correta é a letra D. Súmula do TST. Como vocês viram na aula, o recurso de revista tem que sempre depender de uma adesão paradigma que seja de fora daquele órgão que proferiu a decisão. Então não pode ser do mesmo TRT, não pode ser de primeiro grau, tem que ser sempre do tribunal, súmula vinculante ou de súmula do TST. Por isso que a correta era a letra D. Com relação ao prequestionamento, é correto afirmar: disse prequestionada a matéria ou a questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Letra B. É sempre obrigatória a oposição de embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Letra C. Quando se tratar de incompetência absoluta, não é necessário o prequestionamento. E letra D. É exigível o prequestionamento quando a violação indicada houver nascido na própria decisão recorrida. A correta é a letra A. Disse prequestionada a matéria ou a questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Como vimos, o prequestionamento é uma atividade do órgão jurisdicional, não é do advogado. Então, é o tribunal quem adota uma tese sobre um tema. E se isso foi feito, houve o prequestionamento. O advogado só vai embargar se não houve essa manifestação, se não houve a tese adotada. Por isso, os embargos de declaração não são necessários. Assim concluímos a nossa aula sobre o recurso de revista. Essa semana, então, tratamos direito material e processual do trabalho. Na parte material, falamos do encerramento do contrato de trabalho, suas características, as principais ocorrências. Falamos ainda de justa causa do empregado, quando o empregado pratica falta grave. Falamos também de justa causa do empregador, na hipótese de falta grave do empregador que permite a rescisão indireta do contrato de trabalho. Por fim, ainda falamos de questões processuais. Falamos em um apanhado da teoria geral dos recursos e encerramos hoje falando do recurso de revista. Se quiserem saber mais desse conteúdo ou de outros, sugiro o acesso ao aplicativo da TV Justiça Mais e também, se quiserem, podem me seguir nas redes sociais. Meu LinkedIn é Fabrício Furlan e o meu Instagram é Professor Fabrício Furlan. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.